Companheiros, vamos continuar escutando aí a conversa desses dois companheiros aqui. Que, assim, no porão da alma de Nietzsche, o que havia era uma sede muito grande por espiritualidade autêntica. E ele não estava vendo isso nas religiões. E ele não conseguiu encontrar. Agora, com esse movimento moderno do ateísmo e com essa atitude até religiosa dos ateus, como... Movimento moderno do ateísmo e essa atitude até religiosa dos ateus. Não, não é atitude religiosa não, que nós usamos aquilo que vocês se baseiam para poder ter as suas fé. Como é que eles suprem a necessidade espiritual? Porque a espiritualidade é uma necessidade básica do ser humano. Claro. Nunca se achou, o senhor é arqueólogo, nunca se achou uma tribo indígena de ateus. Não. Nenhuma tribo, nem indígena, nem não indígena, como todas foram... Alguns indígenas, eles têm ali algumas relações com a natureza. A natureza, para eles, é que é Deus. Quanto que vocês religiosos de igreja já têm um Deus, um indivíduo, né, sem origem, né, anterior ao princípio, ao movimento primário, né, que decidiu e realizou toda essa criação. Esse é o Deus que vocês... Agora, tribos indígenas, eles têm relações com a natureza. A natureza. Eles usam forças, né, psicológicas, né, para poder ter as suas cerimônias. John Hay estudou toda a origem da religião, não encontrou nenhuma até hoje. Alguns falam, não, uma vez um debatedor estava com o Mário Sérgio Cortella, falou assim, não, tem uma tribo que foi mapeada, eu não conheço, eu também desconheço. Onde é que estão os documentos, os artigos antropológicos que comprovem uma tribo, uma etnia ateia na sua cultura? Isso não existe. O ateísmo é uma criação da modernidade, embora sempre houve, claro. Companheiro, ateísmo não pode ser criação da modernidade. Criação da civilização, de Deus na civilização, é a ideia de Cristo, é a educação que nós temos. Aí então cria-se a ideia de Deus, né, nas crianças que estão aprendendo, né, então eles têm dentro de si a ideia de Deus, né, de religião. Mas a criação de Deus e religião é feita na educação, né, que os pais dão aos filhos. Ninguém nasce religioso. Todos nascemos ateus. Ao longo do tempo nós conhecemos, aprendemos, descobrimos. Né? Ateus desde a época de Górgias, pessoas que negavam a religião, estou falando lá dos gregos, mas de maneira sistematizada o ateísmo é um movimento moderno. Sempre houve ateus, mas o ateísmo como movimento, ele é moderno. Agora, como é que eles preenchem essa situação? Bem, da mesma maneira que alguém que está numa ilha deserta e não tem todos os elementos para sobreviver ali, acha um lagarto. O ateu, ele preenche as suas necessidades, ele, estando ali, por um exemplo, numa ilha, né, deserta, né, sem o básico, né, e chega a comer lagarto. Mas que comparação mais sem, né, cabimento, porque, na verdade, não é o ateu que representa esse indivíduo em uma ilha deserta, mas sim o religioso. O religioso, sim, está em uma ilha deserta. Ele não encontra o básico e se alimenta daquilo que dão. Tanto que se alimentam, né, da esperança, né, do desejo, do consolo, da promessa. Promessa. Agora, quem come promessa, o bichinho, né, o lagarto, não são os ateus, e sim os religiosos. Come, ou é tentado beber água do mar e acaba morrendo mais rápido. Se ele não tem água pura, mas ele tem refrigerante, ele vai beber para matar a sede dele, mas não é a mesma coisa. Companheiro, então coloca ali um religioso, um crente, na mesma situação e coloca perto dele uma garrafa de refrigerante, né? Ou deixa ele totalmente sem água para ver se um crente, né, sucumbe à ideia de saciar a sede com a água do mar. O que acontece é que muitos ateus hoje estão promovendo assim, já que Deus não existe, então vamos curtir a vida porque ela é tudo que nós temos. Então eles preenchem ou tentam preencher esse vazio existencial com o quê? Festas, drogas,
vida alucinada, sexo desenfreado com tudo enquanto é... Bom, isso significa de que o senhor e os outros tantos religiosos, né, só não são depravados, imorais, perversos, porque são contidos pela ideia, né, pelas ameaças, pela esperança de um Deus. Quer dizer, vocês, religiosos, admitem de que não tem controle, né, emocional, humano, animal, não tem controle. Vocês admitem isso. Um homem de bom caráter não precisa de uma contenção para se manter, para se conduzir adequadamente, como manda o figurino. É uma vergonha os crentes falarem de que os ateus, por serem ateus, por não terem Deus, são propensos ao mal. Tipo, hoje nós vivemos uma época pansexual, tanto é que as formas normais de sexo... Companheiro, aí você está falando de ateu, né? Referindo essas atitudes com ateus, época pansexual, já vai envolver sexo. Ô, companheiro, e a pedofilia das igrejas da católica? Né? E as pedofilia das igrejas evangélicas? E a depravação dos religiosos? Já se tornaram sem graça. Por isso que agora está em moda o homossexualismo. Daqui a pouquinho o homossexualismo também, como o modismo, vai passar toda essa luta. Então, quer dizer que você só não experimenta uma vara porque você é religioso, porque você acredita em Deus, né? Se você, de repente, não acreditar, você vai virar bunda para os outros, né? Agora, pelos direitos homossexuais, relação afetiva, escreva o que eu estou falando, daqui a pouquinho isso vai cair de moda, já vão querer outros tipos de relação, como já está acontecendo na Europa. Pessoas que estão entrando na justiça para ter o direito legal de viver maritalmente com seus animais de criação. Companheiro, isso aí não tem nada a ver com ateísmo, companheiro, nem com religião. Isso aí é um desequilíbrio animal do ser humano. Com seus pets. Então, isso tudo para mim é uma maneira desesperada de preencher o vazio com forma de Deus com outra coisa que não é Deus. Em outras palavras, vivemos o retorno da idolatria. A mesma coisa que os pagãos faziam O retorno da idolatria, né? Aderir isso aos ateus, idolatria aos ateus. Companheiro, se os ateus, né, não aceitam essa imaginação que nos é ensinada, como que nós vamos aceitar alguma divindade em algum ídolo? Aonde? Como que um ateu vai... É muito mais fácil os religiosos aceitarem idolatria. Você vai falar que nós vamos voltar à idolatria. Como vamos voltar à idolatria? Aqui na televisão aparece católicos vendendo estátua de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, vendendo colarzinho, as igrejas vivem vendendo aí, ó, saquinho de cimento, tijolinho, martelo. Ou companheiro, idolatria. A idolatria. Se você está referindo a idolatria aos ateus, você está muito enganado, companheiro, muito enganado. Do passado, preenchendo a carência de Deus com sacrifícios de humanos, adoração a ídolos, estamos fazendo hoje com ídolos mais refinados, mais atualizados. Então a descrição que Paulo faz no primeiro capítulo de Romanos... Eu vejo literalmente aquilo hoje. Hoje, para mim, o comentário de Romanos não está mais na língua grega, é só olhar o que está acontecendo quando nós saímos da TV aqui. Saindo da TV aqui, na Avenida São João, eu vejo o livro de Romanos estampado. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar. Você deve ter equilíbrio entre a oração e o jejum, entre a leitura da palavra e a pregação da palavra. Mas não dá para ter equilíbrio entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo. Aí que tá, não dá para ter que... Você já está falando da existência de um céu, né, que é as promessas lá de Deus, lá por, né, onde o povo vai, e o inferno, né, onde as pessoas vão sofrer eternamente aquelas dores terríveis do lago de fogo. Você está falando de uma coisa que você nunca viu, você não prova, você não sabe. Como você pode ameaçar as pessoas, né, com essa ideia de inferno? Se você não fizer o que Deus manda, vai para o inferno. Agora, para você ir para o céu,
Você tem que fazer o que Deus manda e ser bonzinho e discutir o mandamento. Pô, companheiro, que absurdo, companheiro. Ainda vai falar que os ateus são como um indivíduo em uma ilha deserta, né? Se alimentando de animais. Ô, companheiro, quem faz esse tipo de coisa certamente são os religiosos. Entre o mundo e o reino de Cristo. Mas infelizmente hoje a igreja se acomodou. E pastor, eu lamento falar isso com muita tristeza no meu coração, porque eu estou falando de mim mesmo. A Bíblia fala, todos aqueles que querem servir fielmente a Jesus padecerão perseguição. Por que então que a perseguição se encontra em grande parte atormentada? A única razão... Companheiro, se é a religião, aqueles que querem seguir Jesus, eles vão sofrer perseguição de quem? De religiosos, de cristãos? Então, me parece que você está querendo dizer de que vão receber perseguição de ateus. Amigo, toda a vida os ateus não sempre foram a minoria. Como pode a maioria, né, que defendem com impetuosidade, né, a sua ideia de Deus, como pode a maioria ser molestada pela uma ínfima minoria? Não é que a igreja se conformou com a norma do mundo e não suscita oposição. Mas o dia que nós suscitarmos oposição, eu acredito que as fogueiras da perseguição se reacenderão como nos dias apostólicos. Não há a menor sombra de dúvida em relação a isso. Agora, as fogueiras se acenderão como os dias apostólicos, isso dando o exemplo do amor, da paciência, da dignidade pregada pelos religiosos. Aí eu fiz essa pergunta para introduzir a próxima. No início do seu livro, o senhor menciona uma experiência de decepção ou de ceticismo. O social cultural foi muito bem tabulado. E era sobre a Bíblia? Sobre a Bíblia e conhecimento de teologia. Bíblia e conhecimento de teologia. Os ateus ganharam no máximo de 25 pontos. Ateus fizeram uma média de 24 ponto alguma coisa. Os cristãos, de autoajuda, Deus vai resolver seus problemas, um sermão, sabe aqueles ponto sem nenhuma demagogia. Eu parabenizo a programas como Vejam Só, porque vocês procuram de maneira equilibrada trazer pessoas até de posicionamentos diferentes aqui, que num clima de debate, nem todos os participantes infelizmente seguem essa ética, mas a maioria deles pelo menos, com muita discordância do outro, apresentam, e agora os irmãos estão voltando a saber o que é arminianismo, o que é predestinação, o que é sábado, domingo, justificação pela graça, toda a escritura, sola escritura. Pô, agora que os irmãos estão começando a aprender, companheiro. Poxa, se são religiosos, eles têm essa devoção, eles adoram a Deus, eles cultuam a Deus ou a Jesus, eles já deveriam saber aquilo que está cultuando. Só agora que eles estão sabendo. Fico feliz por programas como Vejam Só, que está trazendo aquelas coisas lá da faculdade, que talvez muitos pastores estudaram e nunca mais usaram no púlpito, e os irmãos agora estão tendo contato com esse material que não deve ficar preso à faculdade de teologia. Essa é a ideia. Agora, vou fazer mais uma crítica aqui. Quando o senhor mencionou que a universidade na Europa, quando ela nasce como uma reação ao domínio da igreja sobre o saber, a igreja havia cometido erros grosseiríssimos em relação ao saber, insistir que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra, esse tipo de coisa, né? Queimando quem discordava. Bom, e até hoje continua cometendo erros grosseiros, ensinando essas mentiras de Jesus, né, de Cristo, né? Ensinando todas essas mentiras, até hoje ainda continuam cometendo erros grosseiros. Por que a gente comete essas... por que há esse apego ao dogma? É medo, companheiro. Você não sabe que se você não seguir o dogma, você tem a possibilidade de sofrer eternamente no inferno? É medo, companheiro. É medo. Esse é o problema. A própria pergunta já responde. Eu vou lhe dizer por quê. A sua pergunta, por que esse apego ao dogma? E por que o apego ao dogma é o que gera o problema? Qual foi a grande crise da igreja na Idade Média e início da Idade Moderna, até que Lutero fixa as 95 teses ali em Wittenberg? Justamente quando a igreja começa a tirar a ênfase na palavra e colocar na tradição.
que diz o magistério da igreja. Não é mais a palavra. Por isso que Lutero tem que voltar com aquela ênfase do sola escritura. Agora, a igreja, quando deixa a escritura de lado e começa a ouvir a voz dos homens, dos teólogos, ensinando... Até os judeus fizeram isso no passado. A igreja, quando deixa as escrituras de lado, elas nunca... As igrejas nunca estiveram com as escrituras, companheiro. Então, a mesma coisa aconteceu ali. O pessoal trocou a palavra de Deus pelo dogma. E a palavra de Deus que você se refere é a Bíblia, né? O desastre foi total. E hoje, pastor, se me permite, nós cometemos o mesmo erro. Vou falar rapidamente uma coisa para quem está em casa perceber. Agora é o arqueólogo falando, mas sem perder o viés. Ele falou que trocou a palavra de Deus pelo dogma. Ô companheiro, você não sabe que até ali, por meados de Martinho Lutero, a Bíblia, ela não era lida publicamente, ela era escrita em latim, e as missas eram feitas em latim. O povo não sabia do que se tratava. Filosófico da nossa entrevista aqui. A igreja como... Agora eu não estou falando da igreja corpo de Cristo, estou falando da igreja como prédio, tá certo? A igreja como prédio, como estrutura construída, nasce com a sinagoga. As primeiras igrejas imitam a arquitetura da sinagoga. E quando você visita Israel e vê as sinagogas do tempo de Cristo, uma coisa me chama a atenção. O lugar do púlpito, da leitura da Torá, era no centro. As pessoas ficavam sentadas em redor das paredes e o centro onde a Torá era escrita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, nosso coração está em... O pregador entra como um palestrante de autoajuda, dá uma palestrazinha bonitinha ali, 10 passos para o sucesso, o ABC da vontade de Deus, coisas assim, e o pessoal grita mais alguns glórias, aleluias, ficam felizes, choram, tem uma catarse, voltam para casa, e você pergunta assim, tá, e em que você crê? Nós não sabemos dizer. É isso que eu te pergunto, companheiro. No que você crê? Mas você não sabe o quê. Mas ensina. Ensina mentiras e enganos.